Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Salvador, a vida cristã se resume na vivência do mandamento do amor. O próprio Jesus, ele ordenou a seus discípulos e discípulas que vivessem o amor, justamente porque Deus é amor. E na vivência deste mandamento, nós experimentamos a graça de uma comunhão sólida com o próprio Deus, porque Deus é amor. A vivência do mandamento do amor é garantia da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão salvífica com Deus. Experimentamos a presença de Deus em nossas vidas desde já. E ao mesmo tempo, encaminhamos a nossa vida para a glória de Deus, para a ressurreição dos justos, como disse Jesus. E na vivência do mandamento do amor, Jesus no Evangelho ensina a importância de uma vivência gratuita, de uma vivência generosa, de uma vivência do amor, de modo a superarmos todo egoísmo, superarmos toda a tentação de sermos retribuídos por causa do testemunho da fé na vivência do mandamento do amor. Nós somos pessoas humanas e, portanto, mesmo crescendo, amadurecendo na vida, nos tornando pessoas adultas, nós temos necessidades humanas, afetivas, materiais, necessidades espirituais. Temos. Mas devemos, irmãos e irmãs, fazer progressos no amor. Progressos no amor a Deus, progressos no amor ao próximo. E por isso Jesus deixa claro, através do Evangelho, que nós devemos viver o amor na gratuidade. O amor em relação aos mais necessitados. Quando deres uma festa, diz Jesus no Evangelho, convida os pobres, convida os aleijados, os coxos, os cegos. Jesus traz aqui vários irmãos e irmãs que vivem o drama da marginalização social e também a marginalização religiosa, porque ele está
colocando, por exemplo, em evidência várias pessoas doentes, várias pessoas enfermas, várias pessoas que traziam até mesmo enfermidades muito concretas, cegos, coxos, aleijados. E ele diz, de um modo especial, estas pessoas devem ser amadas. Através do nosso amor concreto, elas devem experimentar o amor que Deus tem por elas. Diante de Deus, esses irmãos e irmãs não são excluídos, não são marginalizados, e nós devemos, como discípulos e discípulas de Cristo, demonstrar esse amor de Deus, esse amor de predileção do Senhor em relação aos marginalizados, aos excluídos, aqueles que muitas vezes, até mesmo certos sistemas religiosos, fazem questão de excluir, porque naquele tempo, essas pessoas deficientes eram vistas, segundo alguns preceitos da religião judaica, eram vistos como pessoas amaldiçoadas por Deus. Elas não apenas experimentavam a exclusão social, mas também a exclusão religiosa. E Jesus, porque Ele é o rosto da misericórdia de Deus, Ele deixa claro que ninguém é desprezado por Deus, ninguém é desprezado, excluído do amor de Deus. Mas nós, como discípulos e discípulas de Cristo, devemos de forma concreta demonstrar esse amor que Deus tem, esse amor predileto de Deus em relação aos pobres, aos aleijados, coxos, cegos, por causa da vivência gratuita e generosa do amor, que não fica esperando recompensas, que não fica esperando retribuições. É esse progresso no amor que nós pedimos a nosso Senhor que nos dê, que nos conceda nesta Eucaristia. São Paulo, na primeira leitura, fala também da vivência do amor, do mandamento do amor, em termos de unidade, em termos de harmonia, em termos de realizarmos o progresso no amor para fazer com que a paz de Deus chegue ao coração das pessoas. São Paulo, nessa primeira leitura da sua carta, esse trecho de sua carta aos Filipenses, ele não está ensinando um irenismo. O irenismo que seria aquela atitude da pessoa que faz de tudo para que não tenha dificuldades, não tenha conflitos, não viva tensões. No testemunho da fé, pela vivência do amor, é certo que muitas vezes nós viveremos situações de conflito. O próprio Jesus enfrentou situações conflituosas. Mas essas situações, elas são exceção. Os discípulos de Cristo devem viver o amor também na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais pacífica, onde todos, e particularmente aqueles que são vítimas da exclusão, da marginalização social, onde todos tenham acesso aos bens de Deus. Todos. Por isso São Paulo, ele diz aos cristãos de Filipenses, aos filipenses, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. E de que forma? Diz São Paulo, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade, nada façais por competição ou vanglória. Nada façais por competição ou vanglória. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nesta Eucaristia, no sacramento do amor, que nós comungaremos daqui a pouco, sejamos repletos do Espírito de Deus e nos tornemos no mundo em que vivemos profetas da paz,
construtores de unidade, mesmo em situações de tensão, de conflito, que nós sejamos pela paz, numa vivência concreta do mandamento do amor. Amar a Deus, amar ao próximo, estabelecendo comunhão, manifestando o amor de Deus pelas vias da reconciliação, unindo os corações e não dividindo, não fazendo questão de dividir. Apesar das diferenças que muitas vezes podemos ter uns em relação aos outros, mas buscarmos a unidade, a comunhão, frutos desta comunhão de amor com Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!